Olá, gente. Hoje eu vou falar como superar o final de um relacionamento. Fizeram essa pergunta ontem no meu WhatsApp, né? E respondi mais ou menos para a pessoa, mas como bastante pessoas falam sobre esse assunto, resolvi fazer um vídeo, né? Lembrando que eu vou falar baseado nas minhas experiências, que terminei vários relacionamentos no decorrer da minha vida. Sendo que o primeiro que eu terminei foi com meu marido, 9 anos de casada. Não vou falar como foi que eu consegui superar, não vou falar. Pronto. Com o meu marido, gente, embora ele era um relacionamento abusivo, né, onde eu sofria violência doméstica, de todas as formas, agressão física e verbal também. Contudo, eu que fui criada para casar e manter esse relacionamento até o final da vida, aquele juramento que eu fiz na igreja, eu estava fazendo de verdade, jamais pensava em separar. Então eu acreditava que era pro resto da vida. E foi por isso que durou tanto também naquela época, era tudo muito mais complicado para separar, meus pais não aceitavam de volta. Vários fatores aí que fizeram com que eu permanecesse por 9 anos naquele sofrimento. Contudo, ele era complicado, porque assim, ele me agredia, mas no outro dia ele era outra pessoa. Ele era o marido que toda mulher sonhava. É muito complicado. Eu sofri muito. Eu amava. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido, então eu o amava muito. Eu tenho 2 filhas com ele. Então eu fui relutando até que não teve mais jeito. E mesmo amando, muitos vão perguntar: nossa, mas ele te batia e você amava? Como eu não sei, né, gente? Mas o amor era tanto que teve uma época que ele teve uma crise de dor de cabeça, era um problema que nunca foi descoberto, mas ele chorava. Eu ajoelhava no chão e pedia para que Deus transferisse aquela dor para mim, para vocês terem ideia. Então chegou o fim, né? Futuramente eu conto com mais detalhe, mas enfim. Chegou ao fim uma situação que realmente eu não suportava mais aquilo, precisava pôr um fim, e eu coloquei esse fim. Amando, amando, eu tinha 20 e poucos anos e sofri muito por eu amar e pelas crianças, que contudo amavam o pai, né? Eu sempre escondi, sempre que eu podia, não deixava ninguém saber, minha família não sabia. Então eu sofria ali sozinha. Muita coisa as crianças via, mas tudo que eu podia esconder, eu escondia. Então eu sofri por mim, sofri pelas crianças, sofri por um sonho destruído, por um sonho acabado, sofri por tudo isso. E sofri até porque é incrível, quando a gente separa, a gente parece que a gente esquece tudo de ruim que a pessoa fez e só lembra dos momentos bons. E aquilo atormenta a gente. E a gente sofre, acaba tendo saudade dos momentos bons e tudo, né? É um sofrimento muito grande. A gente sabe, eu sei, conheço muitas pessoas que compartilham da mesma opinião minha. Uma das dores mais tristes do mundo de um ser humano é a perda de um grande amor. É uma dor muito triste, muito doída. Como eu esqueci esse grande amor? Como eu esqueci? Eu achava que eu nunca ia esquecer, gente. Eu achava que eu nunca fosse esquecer ele. Eu lutava todos os dias. E olha que ele vinha todos os dias na minha porta, enjoelhava e queria voltar. E prometia que nunca mais ia fazer aquilo. Eu não acreditava, permaneci firme e não voltei. Entendeu? E eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu sempre tive muita opinião. Eu sempre aguentei tudo ao extremo, sempre aguentei. A hora que eu não aguento mais, aí eu falo não. E aí é não mesmo.
Muitas pessoas que me conhecem falam, como que você consegue? Não sei, eu consigo. Eu vou. Isso é em tudo, gente. Quando eu tô num serviço que eu não aguento mais, quando tem. Eu vou até o extremo, sempre. Para quê? Para não me arrepender depois. Para eu poder falar, eu fiz tudo o que eu pude, eu não tenho como me arrepender, porque não tinha mais o que eu fazer. Então, como eu superei? Já tão novinha, naquela época sem internet, sem tantas informações, foi o que eu fiz. Quando vinha os momentos bons na minha mente, eu neutralizava e focava nos momentos ruins. Era assim que eu fazia. Eu tentava ignorar todas as qualidades, focava nos defeitos. Só. Toda vez que vinha as lembranças, eu procurava pensar em outra coisa. E essa história de só um amor para superar o outro não foi meu caso. Porque eu fiquei 2 anos sozinha. Quando eu comecei a sair de casa, já fazia quase 1 ano de separada, legalmente lá. Comecei a sair de dia e levava minhas filhas comigo. Então, quando eu arrumei uma outra pessoa, eu já, assim, já estava bem assim, gente, durou esse sentimento todo esse tempo. Durou o sentimento, mas não com tanta intensidade e não com tanto sofrimento. O que me ajudou muito foi que, quando a gente separou, ele só piorou. Ele me agredia mesmo depois de separada, e desquitada é tudo. Naquela época não tinha as leis que tem hoje, então eu sofri muito. Então, conforme ele vinha, ficava implorando e ficava chorando e fazendo aquela novela, aquilo foi tipo que me sufocando e me enojando, e isso acabou facilitando o esquecimento e deixar para lá. Isso foi no ano de, se não me falha a memória, 1989, né? Pronto. Aí vamos para lá, vamos para outra parte. Há 14, 15 anos atrás, eu perdi. Veja bem, meu marido foi eu que separei. A outra pessoa que eu amei e perdi foi assim. A gente vivia muito bem. Foi o único relacionamento que eu tive um ombro amigo, que eu tive um apoio. Aqui em casa sempre foi eu que fui o esteio de tudo, sempre. Exceto essa pessoa. Mas chegou uma hora que, como é muito comum, eu tive que escolher praticamente entre ele e minha filha. Então eu escolhi minha filha. E ele separou. Ele não quis. Ele queria, sim, é o mesmo caso dessa amiga, ele queria continuar namorando, mas ele não queria viver aqui. Só que como a gente já vivia junto, eu não aceitei a situação, então acabou. Mas quem acabou? Eu ou ele? Não sei, eu acho que foi ele. Eu só não aceitei um namorico porque para mim não fazia sentido. Ele era meu marido, de repente ele ia embora e a gente ia continuar a namorar, eu não aceitei. Como eu esqueci ele? Eu o amava muito. Foi na época quando eu comecei a ter depressão, essa pessoa que me perguntou também tem depressão, tá, gente? Como eu consegui? Sofri demais, gente. Sofri demais, a depressão piorou muito, sofri muito e tudo. Mas foi da mesma forma. Eu focava nos defeitos. Eu fiquei uns 3 anos sem passar na frente do trabalho dele. Aonde eu imaginava que ele tivesse e eu não ia. Eu procurava aqui na minha casa, o nome dele foi proibido de ser falado, eu não deixava falar. As fotos que a gente tinha junto, eu rasguei todas, sem exceção, todas. Rasguei e pus no lixo porque eu não queria ver, eu não queria lembrar. Tudo que tinha na minha casa e que me lembrava ele e que eu pude, que tem coisa que eu não pude, eu me desfiz. Eu me desfiz. E sofri muito, mas eu quero dizer, tudo passa. Dor de amor quase mata, mas não mata ninguém.
Ninguém. Nessa hora você tem que olhar para dentro de si, foi o que eu fiz. E saber que eu era importante para mim. E saber que o motivo que levou ali era a minha filha. Que os filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Primeiro eu e depois os meus filhos. E minha família, no geral. Eu fiz a opção. Foi assim que eu consegui. Então, para você, amiga, que perguntou ontem, e para muitos que estão aí sofrendo, eu consegui assim. Esquece as qualidades, foque num defeito, não faça nada que te lembre aquela pessoa. Se você era acostumada a ir naquele barzinho, naquela lanchonete, naquele lugar te lembra e você sofre de novo, não vá. Eu demorei 2 anos também para entrar no supermercado onde a irmã desse moço trabalhava, porque se eu visse ela eu lembrava das festinhas, dos churrascos e tudo mais, e eu não queria lembrar. Porque as lembranças eu não estava lembrando, se eu visse ela automaticamente eu ia lembrar, eu não queria lembrar. Então eu não ia, eu fiz assim. Outras coisas, mas se eu for falar aqui vai prolongar muito o vídeo. Se vocês quiserem que eu continue, deixe nos comentários que eu continuo, tá bom? Independente do tanto de visualizações que der o vídeo, para mim não importa. Esses vídeos que eu faço assim é para levar o meu conhecimento, como eu sempre falo, esse canal é diversificado, mas o foco maior é ajudar o maior número de pessoas possível com a minha experiência de vida, tá? Que é sobre depressão, sobre separação, superação de pobreza, mãe de dependentes químicos e por aí vai, gente. Então, querem que eu continue? Que eu não falei tudo aqui, mas basicamente assim, deixa nos comentários. Super beijo, paz a todos, muito obrigado. Se puder, compartilha. Não esqueça de deixar seu joinha, tá? E se inscreva se estiver pela primeira vez. Muito obrigada.